Graça e paz, meus amigos, tudo bem com vocês? Uma das principais dúvidas na mente de algumas pessoas é sobre a importância do tempo. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina? Vamos analisar o que a Bíblia Sagrada nos ensina? Pois bem, templo religioso é o tema mais atacado pelos desigrejados e por teoristas da conspiração, onde alegam que templo não é importante, templo é coisa do demônio, é coisa do homem, é coisa de Mamon, é isso, é aquilo, é mimimi, mamamá, um monte de baboseira que fala. E o pior, pessoas que não têm conhecimento da palavra acabam engolindo esse lixo e se contaminando, adoecendo espiritualmente e deixando de olhar para a verdade, que é a palavra do Senhor Jesus. Antes de eu te explicar à luz da Bíblia Sagrada a importância do tempo, você precisa saber o que é o tempo. O que é o templo? Templo, em sua origem, na palavra, que deriva ou vem do latim, que significa local sagrado, ou lugar onde alguma divindade é adorada. Sendo assim, já percebemos que templo, dentro da sua origem, não é qualquer lugar, é um lugar sagrado. Mas quando olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos o povo de Israel ligados e levando muito a sério a questão do templo. E não foi por pensamentos humanos, foi por ordem divina. Um dos primeiros grandes templos a ser levantado foi no tempo de Moisés, por ordem divina. Salomão ergueu um templo. Logo em seguida, esse templo foi destruído pelos inimigos do povo de Deus, que logo, anos depois, fora reconstruído por ordem divina, por direção do Espírito Santo, ou do Espírito de Deus. Ou seja, o Antigo Testamento é bem explícito a importância do templo como um lugar para Deus ser adorado, como um lugar para o povo de Deus se reunir para adorar a Deus. Os mesmos questionadores da importância do templo religioso alegam que o templo somos nós. Fato, o Novo Testamento vem nos ensinar que nós somos o templo do Espírito Santo. Mas o templo religioso não é para o Espírito Santo habitar, é para o povo de Deus que tem o Espírito Santo se reunir para adorar a Deus. Eles ainda alegam que essa questão do templo foi abolida por Jesus Cristo. Alegam que Jesus, a igreja primitiva, não visitava, não andava em templos. Queridos, pelo amor de Deus, é muita ignorância bíblica alguém dizer que Jesus e a igreja primitiva não andava, ou não visitava, ou não frequentava os templos. É muita ignorância bíblica, irmãos, acreditar em ensinamentos tão refutados pela Bíblia como estes, totalmente. Vamos ver o que a Bíblia diz. Jesus, ainda sendo bebê, ele foi apresentado ao templo. Está registrado em Lucas, capítulo 2, versículo 27, diz que Jesus Cristo, ainda sendo bebê, foi levado ao templo para que a lei do templo se cumprisse na vida de Jesus. Quando Jesus Cristo tinha aproximadamente 12 aninhos, ele frequentava o templo. A Bíblia registra em Lucas capítulo 2, versículo 46,
registra Jesus no templo, falando de teologia com os doutores daquela época. Ainda nas Escrituras Sagradas, quando nós olhamos para Lucas ainda, capítulo 19, versículo 46, nós vemos Jesus Cristo chegando no templo, repreendendo todos os vendedores que estavam na porta do templo, e em seguida ele diz: está escrito que esta casa será chamada casa de oração. Ou seja, Jesus dando importância para o templo, Jesus dando importância para o templo, Jesus defendendo o templo, o nosso Cristo, o nosso Salvador defendendo o templo. Veja o que a palavra do Senhor ainda registra em João capítulo 2, versículo 16. Jesus ensinando os discípulos, ele dizia que o templo é a casa do Pai dele. Ele dizia: essa é a casa do meu Pai. Ele olhando para o templo, apontando para o templo, ele dizia: essa é a casa do meu Pai. Jesus chamou o templo de casa do meu Pai. Durante toda a igreja primitiva, eles se reuniam nos templos. Sim, nós enxergamos isso ali no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 53, após Jesus subir ao céu. Lucas, capítulo 24, versículo 53, após a ascensão de Jesus, registra que os discípulos se reuniam sempre no templo para louvar e bendizer ao Senhor. Agora, detalhe: os discípulos de Jesus Cristo, depois das perseguições, passaram a se reunir em casa. Fizeram das suas casas templos para se reunirem, para adorarem, para congregarem e para bendizerem o nome do Senhor. Quando olhamos para o livro de Apocalipse, começamos em Antigo Testamento, vamos encerrar no livro do Apocalipse, quando Deus em Cristo Jesus, por intermédio do Espírito Santo, dá uma visão ao apóstolo João, no capítulo 2 e capítulo 3, ele manda cartas primordial, e as cartas não eram para desigrejados, as cartas não eram para teoristas de conspiração, as cartas não eram para pensadores fúteis que nunca tiveram encontro com Deus, as cartas eram para as igrejas. Olha o que diz a Bíblia, Apocalipse capítulo 2, cartas a 7 igrejas da Ásia. A primeira carta foi para a igreja de Efésio, e assim sucessivamente, ou seja, havia igreja. Sem contar, meus amigos, que em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o Senhor diz assim, uma ordem: não deixei a vossa congregação, como é costume de alguns, dando importância para congregar, para participar da comunhão em um templo. Procure uma igreja que leve a sério a palavra de Deus e congregue. No próximo vídeo eu estarei falando sobre os benefícios do templo religioso para a comunhão do cristão e também para a sociedade. Participe.